Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Boa noite, Brasil, bom dia, Rússia. Está no ar a partir de agora o que mesmo, Edson Júnior? Esqueci o que tá no ar? Rota da Rússia! Rota Rússia! Eu ia falar o boletim da Copa, mas não, o boletim da Copa é daqui a pouquinho, Edson Júnior. É já. Boa noite, Rafa, bom dia, Rússia! Dobre noite! Dobre noite! Dobre noite, pra quem não sabe como é que é mesmo, é boa noite, né? É boa noite em russo, segundo a Globo. Ah, sim. Segundo o Google é... como é que era mesmo? Spakuna noite. Spakuna noite. E o que é aquele outro que você fala no final? Despacito? Hã? O que é o Despacito? Ah, espassiva. Espassiva é obrigado. Ah, ok. Obrigado, Edson Júnior. Despactiva. Ah, Despacito pra você também. Está no ar a partir de agora o nosso Rota da Rússia. A gente não tá falando dos nomes, a gente tá esquecendo, né, Edson Júnior? Esse programa vai acabar mesmo, então não tem problema. Mas eu sou o Edson Júnior e quem está falando comigo é o... Rafa Cavachi! Ah, que maravilha. Que maravilha, muito bem. Este programa maravilhoso está no ar. A partir de agora, vamos falar muitas coisas interessantes hoje sobre... Não é só Rota da Rússia hoje não, né, Edson Júnior? Não, hoje vai sair da terra o Rota da Rússia. Hoje vai adentrar a muito mais do que somente a Rússia, que já é um território muito grande, mas éramos para ter falado semana passada, mas falamos essa semana. Mas enfim, vamos falar sobre muito mais do que somente o grande território da Rússia. Vamos extrapolar os limites do planeta Terra, enquanto minhas cachorras estão latindo pra caramba, tem um cachorro passando na rua, não sei se dá dando pra ouvir, mas vamos para o espaço hoje, Rafa. Vamos. Será que do espaço dá pra ver Marcos Voss? Com certeza. Marcos Voss e a Grande Muralha da China são as duas únicas coisas feitas pelo homem capazes de serem vistas do espaço. É verdade. Principalmente se ele tiver com a camiseta rosa. Sim, de preferência. É mais fácil. Exatamente. Ponto de referência. O que é aquele ponto rosa? É Marcos Voss. Então, provavelmente, ali é Itápolis. É exatamente. É isso mesmo. Falando sobre espaço, por que estamos falando hoje? Qual que é o tema? Aliás, introduza, Edson Júnior, o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a famosa corrida espacial, que foi aí o grande auge da Guerra Fria, né? Lógico, teve toda aquela situação dos mísseis russos apontados para os Estados Unidos, na Baía dos Porcos, lá em Cuba, mas, na verdade... O grande auge, o grande glamour da famosa Guerra Fria foi a corrida espacial, Rafa. É verdade, afinal, né, conforme a gente consegue ver hoje em dia em registros, não só registros históricos, como também registros cinematográficos, né, da ficção, a gente vê que foi uma época do qual trouxe muita, não só inspiração, como do qual veio à tona um grande sentimento de você tentar avançar e cada vez mais além, né, Edson Júnior? Exatamente. A inteligência do ser humano foi levada a extremos durante o período da Guerra Fria, principalmente no que diz respeito à corrida espacial. Grandes descobertas foram realizadas, grandes avanços tecnológicos foram desenvolvidos graças à corrida espacial. E a gente vai levantar uma polêmica hoje. Para o mundo, os Estados Unidos ganharam a corrida espacial. Mas será que eles ganharam mesmo, Rafa Cavachi? E agora, hein, Edson Júnior? Será? Eu acho que eles ganharam, viu, Edson Júnior? Você acha que eles ganharam? Eu acho que eles ganharam, sabe por quê? Por quê? No fim das contas, isso acabou trazendo a corrida espacial em si. Foi mais, apesar das coisas boas que trouxe, né, e todos os avanços tecnológicos e tudo mais, a gente sabe que era, na verdade, uma grande disputa de egos, correto? Com certeza, sim, principalmente egos de duas potências mundiais da época, Estados Unidos e União Soviética, que hoje corresponde à querida Rússia. Exatamente, então é algo do qual, na verdade, o feito do qual... a conquista, pisar na lua, né, pelos Estados Unidos, eu falo que foi o grande ápice deste primeiro momento, pelo menos, que... Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas viram e falam assim, por que alguém não foi
pisar novamente na Lua? Por que o pessoal, ninguém foi explorar a Lua, hoje em dia só pisou uma vez e ponto? Porque, na verdade, na minha opinião não, faz todo sentido, tem toda uma questão científica por trás disso. Não tem nada que se vê na Lua. Tudo que tivesse que se ver na Lua já foi visto. Não dá pra habitar a Lua, não tem nada que dá pra trazer pra cá. Enfim, a Lua é só uma questão de ego pisar na Lua mesmo. Então, na verdade, pisou-se na Lua, foi lá, conseguiu, acabou, tchau. Não tem mais o que fazer. Pronto. Tá, pode ser. A questão é, quem colocou a Lua como linha de chegada da corrida espacial? É verdade. Aí é que está o ponto a ser discutido. Por que a Lua é o ponto de chegada? Porque os norte-americanos querem isso? Fizeram isso na época e por isso venceram, teoricamente, a corrida espacial? Vamos ver. É isso que nós vamos debater ao longo desse querido programa de hoje. Bom, então vamos lá, Edson Júnior. Pra você, qual que foi a grande questão da corrida espacial, então, uma vez que a gente sabe que a questão da Lua foi algo do qual os próprios homens colocaram como objetivo, como linha de partida, mas é uma coisa mais unilateral, é isso mesmo? Chegar à Lua era o grande objetivo final de ambas as partes, de ambos os lados, né? Os norte-americanos obtiveram o sucesso com Apollo 11, Neil Armstrong, né? Todo mundo sabe da história, um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, toda aquela situação toda. Tem gente que ainda acha que é mentira, que foi produzido em Hollywood, tudo. Não, eles chegaram lá, foram, beleza, recolheram, trouxeram pedras lunares, tudo mais e tal. Mas, porém, todavia, entretanto, quem foi o país a lançar o primeiro satélite artificial para o espaço? Foi a União Soviética, o satélite, o Sputnik. O Sputnik, o primeiro satélite, o primeiro objeto artificialmente feito pelo homem colocado em órbita, que se comunicava com a Terra. Foi o Sputnik. Ponto para a Rússia! Se fosse um programa... 1-0! Isso, se fosse um jogo ou algum programa tipo um passo a repasso da vida. Agora, passo número 2. Qual foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço? Você se lembra, Rafa? Foi a cachorrinha, não foi? Foi a Laika. A Laika. Que era... russa. 2-0 para a Rússia. Ixi. Olha só, hein? Querida União Soviética, já tá dando uma lavada. Tá parecendo a Copa do Mundo. Exatamente. Tá parecendo a Rússia na Copa do Mundo até o jogo contra o Uruguai. Aí vamos lá, então. Qual foi o país que conseguiu colocar o primeiro ser humano? Como chamava o primeiro ser humano a ir para o espaço? Você se lembra, Rafa? Nossa, o nome do primeiro ser humano? Não lembro, não. Isso. Não, ele se chamava Gagarin, não é? Yuri Gagarin. É, o Gagarin. Yuri Gagarin. E ele era da onde? Da Rússia. Da Rússia, da União Soviética, filho de camponeses soviéticos. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar ao espaço, a ir em órbita, a deixar o nosso planeta Terra. Ele orbitou o planeta Terra, Yuri Gagarin. Ou seja, 3-0 para a União Soviética, para a querida Rússia. Dentro desses 3 pontinhos que a União Soviética fez, tudo que os Estados Unidos levando pau para tudo que é lado. E aí o que sobrou para eles, né? Aí eles viram que estava levando uma saraivada dos russos, levando um show, é a bem da verdade. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que desenvolver mais precisamente, de forma mais incisiva, e aí eles foram atrás de tecnologia, de avanços, principalmente porque durante o período da Guerra Fria era a separação entre Ocidente e Oriente, era a separação capitalismo contra o comunismo da União Soviética. E nessa separação muito se deu devido ao final da Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Os norte-americanos, eles levaram boa parte dos engenheiros do nazismo. Os norte-americanos, eles ficaram com boa parte dos engenheiros nazistas que estavam desenvolvendo os mísseis balísticos de grande alcance. E aí eles começaram, ao invés de desenvolver armas, eles desenvolveram as armas também, mas ao invés de desenvolver armas, esses alemães, eles começaram a desenvolver o quê? Foguetes espaciais, porque estavam vendo que estavam tomando pau
dos russos, dos soviéticos na época. E aí os Estados Unidos, depois de muito custo, depois de muito tentar, depois de ter levado um show da União Soviética, foi lá e botou o homem na Lua com o projeto Apollo 11, depois de ter fracassado algumas vezes. O projeto Apollo 11 foi lá e levou o homem à Lua em 1969. Um pontinho para os queridos norte-americanos, neste ponto. Mas aí, Rafa Cavachi, o que a União Soviética faz? Acabou a União Soviética, caiu, a Rússia agora, passando uma crise, tudo e tal. Mas antes disso tudo, o que a querida Rússia, o que a querida União Soviética fez? O que ela fez no espaço? Criou a Estação Espacial Russa, a Mir, o primeiro local habitável por um ser humano no espaço. A Rússia tinha uma base, a Rússia tinha lá. Você pega lá o mapinha da Rússia, é grande, né? Uhum. Aí já não basta ele ser grande, ele tem um ponto fora da Rússia, que inclusive é sede da Copa. Aí tá lá, tem lá um pontinho fora da Rússia. Aí você olhava pro alto e falava, olha, tem uma Rússia lá no céu também. Porque tinha a Mir, a Estação Espacial Russa, que também durou muitos anos por lá. Então, eu acho, meus amigos, que podemos dizer que a Rússia ganhou a corrida espacial. É aquela análise, né, que faz o seguinte. Você pode analisar de várias formas. Essa questão dos pontos, né, ver quem conseguiu mais avanços nessa questão. Realmente, você tem razão, a Rússia ganhou, e não só ganhou de lavada. Se você for ver pelo outro lado, pela questão de corrida, né, quem ganha é os Estados Unidos, porque na questão de corrida não importa se você correu bem os primeiros 100, 200, 300 metros, sendo que o outro chegou primeiro. Então na questão de corrida, Estados Unidos pode até ter se dado melhor, mas não é uma questão, pelo menos na minha visão, agora que você elencou esses pontos, fez até eu mudar minha visão, que é a seguinte, não é uma questão de quem fez mais ou quem chegou primeiro, mas o que importa mesmo é quem trouxe mais resultados efetivos, quem no fim das contas, por exemplo, pisar na Lua, o que isso ajudou pra gente realmente? O que isso pode trazer de novo, de vantagem, além de ego? Não muita coisa, né? Eu creio que deve ter tido algum estudo de pedras lunares, da formação do universo e tudo mais e tal. Mas não passa disso, entendeu? Basicamente foi isso e não mais do que isso. Registros de formação do universo, há quanto tempo a Lua existe, do que ela é composta, existem seres vivos, é possível que alguma coisa se desenvolva lá? Não. Então basicamente é isso. Agora, os russos, os soviéticos, assim que eles perceberam que os norte-americanos chegaram à Lua, nós não precisamos chegar à Lua, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colonizar o espaço, vamos colocar um lugar no espaço em que nós possamos viver regularmente. E aí eles foram lá e fizeram isso, criaram a Estação Espacial Internacional, enquanto os norte-americanos estavam lá, olhando aquele belo queijo que é a Lua, vista aqui por nós, um monte de terra e pedra gelada com quase gravidade zero e não serviu para absolutamente nada. E a maior injustiça de tudo é que vemos que foi a Rússia que levou o primeiro satélite, a Rússia que criou a primeira estação espacial, foi a Rússia que levou o primeiro ser humano, a primeira pessoa ao espaço, coisas dos quais são resultados, não que os estudos lunares não sejam interessantes, ou então que seja simplesmente ego, ou que seja somente perca de tempo, perca ou perda? Perca de tempo. Ou que o pessoal não teve resultado. Não, tem, sim, é interessante, claro, mas para o avanço tecnológico, o avanço científico, a Rússia realmente trouxe muito mais vantagem do que os Estados Unidos. Mas agora a gente para olhar, e isso reflete-se nos dias de hoje, inclusive, qual é a mais conhecida, pelo menos, agência espacial? É a NASA. Que é dos Estados Unidos. E quando a gente fala de agência espacial, todo mundo lembra da NASA, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos acho que na maior parte do mundo. E se esquece que existem outros países que têm grandes e fortes agências espaciais que não só trabalham com a tecnologia, como também têm tradição nesse sentido, né, Edson Júnior? Exatamente, né? Hoje em dia a China tem um programa espacial muito desenvolvido
E as demais agências, tem a Agência Espacial Europeia, né, que são os grandes países da Europa, os principais deles, né, Inglaterra, Alemanha, França, e tem a NASA, tem a Agência Espacial Russa, e os demais países, Japão, Brasil e outros, eles acabam trabalhando em conjunto depois com a NASA, né, porque ela é a referência, ela desenvolveu o ônibus espacial, que era um meio de transporte até então considerado seguro, até que 2 já explodiram, né, na volta à Terra, um na decolagem e outro na volta, e aí se abandonou ônibus espaciais, e desde então, aí é que vem, né, porque a Rússia, vamos voltar, por que a Rússia ganhou a corrida espacial? Hoje em dia, qual o único veículo espacial que leva seres humanos para fora da Terra? É a Soyuz. Até hoje, a Soyuz é o único meio, já que os ônibus espaciais foram aposentados, os norte-americanos não desenvolveram nenhum outro tipo de veículo que possa levar seres humanos para fora da Terra, e nesta troca de tripulação da Estação Espacial Internacional, que foi desenvolvida baseada no projeto da Mir. Por quê? Porque quando a União Soviética é dissolvida no início dos anos 90, toda a crise econômica que a Rússia passou no início, se dissolvendo o comunismo e voltando a ser um país capitalista, os norte-americanos tiveram muito medo de que os engenheiros espaciais russos eles pudessem ir para países contrários, como é o caso da Coreia do Norte e outros, para desenvolver mísseis balísticos de longo alcance. Aí os Estados Unidos vão lá e propõem uma parceria entre a Agência Espacial Russa e a NASA, e aí sim, finalmente há uma troca de informações. Eles falam que isso deveria ter acontecido há muito tempo, desde o início da corrida espacial. Eles poderiam ter alcançado, por exemplo, a Lua muito antes, poderia ter evitado alguns tipos de acidentes, alguns riscos que aconteceram. A Rússia, se não me engano, alguns russos morreram nessa situação toda aí, em alguns retornos aí do espaço, e poderia ter evitado alguns acidentes e desenvolvido muito melhor o programa espacial no mundo inteiro, a exploração espacial como num todo. Mas, hoje, a Estação Espacial Internacional ela existe graças a uma base da Mir, a Estação Espacial Internacional, a Estação Espacial Russa. E hoje, só se chega na Estação Espacial Internacional para troca de tripulação e para levar suprimentos através da Soyuz. O único astronauta brasileiro a chegar hoje no espaço, ele embarcou na Soyuz, de uma base na Rússia, na verdade no Cazaquistão, né? A Rússia tem essa parceria, mas ele embarcou numa Soyuz, ou seja, só os russos, depois de tudo, de ter um sistema totalmente sucateado, não ter dinheiro para investir nisso daí, hoje boa parte disso daí é bancado pela NASA, mas ainda é a Rússia que consegue levar os astronautas até a Estação Espacial Internacional. Uma coisa legal da gente ressaltar aqui, que inclusive fez eu mudar meu pensamento, né? Porque até então, no começo deste programa, tava eu lá defendendo os Estados Unidos, tava eu falando que foram os grandes vencedores, mas, na verdade, o interessante de se olhar isso é que o berço de tudo isso, a Rússia, se expandiu, trouxe com essas parcerias, com essa universalização, né, do conhecimento e as parcerias e você, enfim, trabalhar em conjunto, que hoje em dia qualquer pessoa consegue, óbvio, você tem que ter uma inteligência fora do comum quando você está falando de explorar espaço, mas é aberto a qualquer pessoa, como por exemplo nós vemos a iniciativa privada entrando na questão da exploração espacial, não é verdade? É verdade, hoje em dia nós temos programas espaciais privados, como é o caso do projeto da SpaceX, né, que se eu não me engano é do dono da Virgin, né, uma empresa aí de várias que atua em várias áreas, desde companhia aérea, gravadora e tudo mais. Eu esqueci o nome do dono da Virgin, agora não... É o Elon Musk. Não, o Musk é da Tesla. O dono da... o Musk... o da Virgin, ele teve até uma equipe de Fórmula 1, pra você ter uma ideia, como que ele é loucão, assim, né? Mas eu esqueci. Mas o Elon Musk, ele é o dono da SpaceX. A SpaceX é do Elon Musk. Tem um outro projeto da Virgin, né? Do Branson, alguma coisa assim, que tá desenvolvendo também. Ele foi o primeiro, na verdade, se eu não me engano, que conseguiu que desenvolveu o primeiro veículo que poderia deixar a Terra, um veículo privado. O Musk conseguiu isso agora mais recentemente com mais, vamos dizer assim, com mais eficiência. E tem também o projeto do dono da Amazon. O dono da Amazon também tem um projeto espacial
privado correndo nesse momento. Na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que a NASA está firmando parcerias com essas empresas privadas, porque, vamos dizer assim, né? A exploração espacial ela foi legal durante o período da Guerra Fria. Agora, hoje em dia, a população não quer que gasta muito dinheiro com isso daí, porque custa caro, tudo isso daí, né? Voltar à Lua é caríssimo, né? Então, por isso que não se volta à Lua hoje em dia. Mas há um projeto de se voltar à Lua, né? E tem o projeto do Jeff Bezos, que é o presidente, o dono da Amazon. Ele tem também um projeto espacial privado que pretende levar o homem ao espaço, talvez voltar à Lua. E são projetos interessantes, Rafa. Eu estava vendo uns vídeos o outro dia sobre isso daí. Eles reaproveitam foguetes, né? São foguetes comuns, foguetes mesmo, não é um ônibus espacial. E na reentrada na Terra, quando esses foguetes, os estágios deles vão se queimando e vão se soltando, na verdade ele não cai e se despedaça no oceano, ou cai e destrói no chão, alguma coisa assim. A hora que ele está chegando, ele consegue pousar. Muito bem feito esses projetos, tanto do Musk como do Jeff Bezos e também do dono da Virgin. Eles vão conseguir, porque na verdade eles têm dinheiro, então paciência, né? Vai dar certo, e a NASA tenta firmar parceria com eles, até mesmo para ter um pouco mais de eficiência. Rich Branson é o nome do dono da Virgin. Ele que está também aí por trás do projeto espacial privado. Inclusive, é interessante da gente ressaltar isso, por quê? Porque para a iniciativa privada, qual que é o interesse dessa exploração? Obviamente que tem os visionários, tem as pessoas que buscam tratar disso como uma questão porque gostam, porque tem a sua paixão, enfim, né, por questões pessoais, mas não só por causa disso, porque vem também como uma oportunidade. É mais barato para as agências espaciais contratarem uma agência privada que tem essa tecnologia de reciclagem, de reaproveitamento, do que desenvolver sua própria tecnologia, gastar um dinheiro público com alguma coisa do qual precisa se explorar, claro, com certeza, mas vamos imaginar, por exemplo, o próprio Brasil, com necessidades muito maiores em educação, em saúde, enfim, infraestrutura, saneamento básico, virar e falar que o Brasil vai começar a pensar em explorar o espaço, por exemplo, é uma piada pronta. Então, realmente, vira uma questão tanto de amor da pessoa que tem essa paixão, como, financeiramente falando, é lucrativo para as empresas. Com certeza. Falar em Brasil, o Brasil teve um programa espacial que chegou a se desenvolver muito bem há uns 10, 15 anos atrás. O Brasil ele tem um local privilegiado ali no norte do país. Eu não me lembro agora se eu acho que é a base de Alcântara. Eu não me lembro agora se fica em Roraima ou no Amazonas. Eu acho que é em Roraima. É uma posição geográfica privilegiada, esta base espacial, a base de lançamento de foguetes do Brasil. O Brasil desenvolveu satélites de meteorológicos e de comunicação para serem lançados e desenvolveu um VLS, Veículo Lançador de Satélite. Ocorre que há uns 15 anos atrás ocorreu um grande acidente no lançamento do VLS e que a base, a plataforma de lançamento, o foguete e o satélite explodiram e mataram mais de 20 pessoas, se eu não me engano, que estavam lá. A base ela foi reconstruída e o Brasil está para firmar uma parceria com a NASA para que a NASA utilize a base de Alcântara para lançamento de foguetes, porque ela fica numa posição privilegiada em relação à linha do Equador. Ela tem uma angulação perfeita e economizaria combustível na hora de decolar os foguetes, porque ela tem uma angulação perfeita para sair da Terra sem muita dificuldade, devido a toda uma questão da atmosfera. Só que o foguete ele não sobe em pé, viu, gente? Ele vai curvando, 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 aí ele sai quase assim deitado, como se fosse um avião. Porque não dá para cruzar toda a atmosfera assim em pé, né? É muita camada e esquentaria muito, ele se despedaçaria. Então ele tem que ir cobrindo camada por camada muito assim, um ângulo perfeito, ele tem que ter uma angulação muito certa. E eles falam que a posição ali da base de Alcântara é muito boa para isso. Então o Brasil tenta firmar uma parceria com a NASA. Base de Alcântara, que fica no Maranhão, Edson Júnior. É no Maranhão, ok. É no Maranhão, base de Alcântara. Interessante, eu particularmente não sabia sobre essa questão da base de Alcântara. E realmente, é algo do qual a gente vê que é legal quando você tem
os países, os grupos, a iniciativa pública e a iniciativa privada trabalhando juntos. Por quê? Porque é importante, sim. É algo do qual traz avanços tecnológicos. Mais pra frente, para exploração, obviamente, nós não estamos falando de 10, 20 anos no futuro, mas num futuro é possível que haja necessidade de a gente explorar outros planetas para questão inclusive de sobrevivência, mas é algo do qual, se a gente for deixar sempre para a última hora, para a hora que acontecer, não vai dar tempo, a gente não consegue. Então é legal a gente ver isso, porque quando a gente coloca todo mundo trabalhando junto, você não tem um país, um único lugar, uma única empresa, enfim, um único grupo, uma única pessoa, uma única cabeça trabalhando e descobrindo uma coisa, gastando seus recursos com algo que talvez pudesse ser aproveitado também. Você tem um conjunto de pessoas investindo um dinheiro, ou seja, sai mais barato para todo mundo e traz mais avanços porque tá todo mundo trabalhando junto. Exatamente. E falando do Jeff Bezos, né, o presidente e dono da Amazon, ele pretende colonizar a Lua, né? Ele entende que vai chegar um momento em que o planeta Terra, ele deve ser utilizado para moradia. A Terra será lugar apenas de moradia e que indústrias pesadas elas devem ser levadas para fora. Então ele tem esse projeto, ele banca esse projeto que chama Blue Origin. Cadê o nome do projeto? Agora esqueci. Blue Origin. Eu não sei se é assim que fala agora, me fugiu meu inglês agora. E ele quer colonizar a Lua para que fábricas, indústrias pesadas se possam transferir para a Lua ou possam ser feitas no espaço através de estações fabris no espaço para que não polua a Terra. É uma ideia interessante, mas isso ele falou que deve levar aí no mínimo uns 100 anos. Sim, com certeza. E outra coisa interessante da gente ver é que cada avanço, cada questão, cada passo dado tem que ser celebrado, comemorado de uma forma do qual às vezes parece um negócio simples, às vezes parece uma coisa, foi conquistado tal coisinha, tal, mas a gente não tem que parar para pensar que quando a gente fala dessa questão de exploração espacial, cada mínimo passo, cada descoberta, por menor que seja, já é algo que traz um mundo de oportunidades de pesquisa, um mundo de oportunidades para você desenvolver coisas. Então, por exemplo, às vezes uma coisa, e o mais legal é você fazer a publicidade disso. Como, por exemplo, a Virgin fez, né, a promessa de que levaria Lady Gaga, a primeira cantora a se apresentar no espaço. Ela iria cantar no espaço como fazendo uma transmissão ao vivo. Isso deveria acontecer no ano de 2016 ou 2017. E acabou não acontecendo. Mas às vezes você vira e fala: qual que é a relevância disso? Nenhuma. Você vai levar uma cantora pra cantar no espaço, transmitir ao vivo pra Terra? Não tem relevância nenhuma. Mas o que tem de relevante nisso? Você mostrar que há uma tecnologia que se consegue ir pro espaço, fazer um negócio simples do cotidiano, da vida do povo, que é cantar, e ao mesmo tempo em que você faz uma transmissão, consegue comunicação com a Terra, ou seja, numa demonstração pública, de publicidade, claro, para se promover, você mostra como a tecnologia está indo, uma coisa que parece simples, mas que na verdade é muito interessante, não é, Edson Júnior? Com certeza, Rafa, e tudo isso, né, graças aos nossos queridos russos e os norte-americanos, mais aos russos do que os norte-americanos. Com certeza. Fizeram toda a corrida espacial e que desenvolveram tudo isso para hoje a gente chegar neste ponto, né, de falar de colonizar espaço e tudo mais. Eu tenho aqui alguns dados interessantes, Rafa, só para comprovar ainda um pouco mais a vitória russa da corrida espacial. O voo orbital mais longo da história até então, né, durante a corrida espacial, foi de um russo. Ele durou 5 dias. O cara ficou 5 dias lá dando volta em volta da Terra, sem fazer nada, né? Coitado. Deve ter sido muito monótono, é isso, né? A Rússia... Não tinha nem Candy Crush pra ele ficar jogando? Oi? Não tinha nem Candy Crush pra ele ficar jogando? Não tinha na época. Provavelmente eles devem ter desenvolvido depois disso. A União Soviética teve a primeira mulher a ir ao espaço, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço. Isso em 1963. E nós tivemos também o primeiro ser humano a deixar uma espaçonave e realizar uma caminhada espacial. Foi Alexei Leonov. Alexei Leonov foi em 18 de março
de 1965. O Leonov foi o último grande feito da União Soviética no espaço, porque aí depois nós tivemos aí os norte-americanos investindo pesado, e depois de 4 anos que o Alexei Leonov fez a primeira caminhada espacial, os norte-americanos acabaram chegando aí na Lua, né? Porque aí antes disso, os soviéticos até tentaram, né? Mas, por exemplo, nós tivemos a morte do Gagarin durante um voo de teste, né? Uma tragédia nacional, numa tentativa de lançamento aí, ele acabou morrendo, né? Explodiu o foguete que ele tava, tudo mais e tal. E o Gagarin morreu, era o herói nacional, o primeiro ser humano aí pro espaço, ele morreu num acidente de um teste de um foguete. E aí que se fala, isso poderia ter sido evitado. Por exemplo, o cara que fez a primeira caminhada espacial, aí, o Leonov, ele sofreu com uma situação que começou a inflar o traje dele, e ele teve muita dificuldade de voltar para o espaço. Os norte-americanos, já podendo saber dessa informação, mas não sabiam, fizeram a mesma coisa e botaram um astronauta para fora. O cara quase morreu, porque inflou 10 vezes mais o traje. E aí os soviéticos, eles já tinham esse tipo de informação de que aconteceria isso. E tinha como eles passar essa informação para que fosse desenvolvida uma coisa melhor e evitasse algum tipo de acidente. Mas naquela época era tudo confidencial e não podia falar nada. Então, são coisas que aconteceram durante a corrida espacial, mas vamos falar a verdade, né? A Rússia não vai ganhar a Copa do Mundo nem a pau, de jeito nenhum, né? Provavelmente vai cair na próxima fase, mas que a corrida espacial eles ganharam nos Estados Unidos, isso sim, eles ganharam, meu caro Rafa Cavacha. Com certeza, alguma coisa eles ganharam, a Copa é da Rússia, tá na Rússia, os russos conquistaram espaço, entendeu? Eles foram pra tudo que tem que fazer, eles construíram uma estação espacial, eles mandaram uma cachorra pro espaço. Você acha que eles não são capazes de ganhar a Copa? Não ganha porque eles não querem. Se fosse no tempo da KGB, até talvez poderia acontecer, mas hoje em dia não mais. É bem possível, Edson Júnior. É isso, Rafa. É isso, Edson Júnior. Hoje o papo foi muito interessante. Hoje nós conversamos sobre a questão da corrida espacial, de todas as vantagens e de todo o resultado que isso trouxe para nossa vida atual. Porque o que a corrida espacial tem relacionado com a Copa do Mundo? Ambos tiveram como, ambos estão tendo, né, a Copa do Mundo está tendo e a corrida espacial teve como um dos países principais de seu desenvolvimento, a Rússia. Exatamente. Título deste programa, a Rota da Rússia, Edson Júnior. Rota da Rússia. Tem muito mais assunto cultural, histórico pra gente falar. Afinal, Edson Júnior, o pessoal acha que aprende cultura, aprende história só nas aulas da escola, Edson Júnior. Aprende também ouvindo a gente, né? Ah, com certeza, e no Google. E no Google também. É isso, Edson Júnior. Valeu! É isso, Rafa. Abraço, boa noite. Dobre noite, Spassiva. Ah, dobre noite, despacito pra você também, Edson Júnior. Ah, vou me despedir igual na Costa Rica. Como é que é? Tchau, pura vida. Tchau, como é que é? Esqueci mesmo, pura vida, tchau. Tchau eu não sei, mas eu sei que toda vez que você me disser oi, Edson Júnior, eu vou responder só oi. Mas agora não é oi, é tchau. É tchau. Tchau!